Então, a minha primeira pergunta, Daniel, seria a respeito de qual seria a definição mais sucinta possível do que é a gnose. Essa daqui, um monte de gente perguntou, e eu estou repercutindo, então, aqui as perguntas que os nossos próprios seguidores fizeram. Sim. Olha, de fato difícil definir, porque é da própria natureza da gnose, digamos assim, querer escapar de definições. É um movimento dialético, não é? que nasce de místicas antiquíssimas, mas, para tentarmos ser sucintos aqui, podemos dizer que a gnose, ela nasce do problema do mal, né? Ela se pergunta, de malum, né? O que é o mal, e ela pode ser definida como uma revolta antimetafísica, no sentido tomista de se entender. Por que eu digo no sentido tomista? Isso é importante, né? Porque a gnose, ela nega peremptoriamente, essencialmente, não é acidentalmente, a metafísica de São Tomás, sobretudo a sua metafísica doente, né? Ou seja, o ato de ser. Então a gnose, ela tem a característica de ser equívoca, ela nega a analogia entes. Então isso é essencial para a gente começar a entendê-la. Né? Então ela é uma revolta contra o ser das coisas. Se nós pegarmos aí as diversas ramificações da gnose, né, que existem gnoses que são mais grosseiras, né, que os próprios esotéricos dividem entre via da mão direita e via da mão esquerda. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso depois. Mas, ao fim e ao cabo, essencialmente, ela é uma revolta antimetafísica, ela é uma revolta contra a existência, ela é uma revolta contra a condição, sobretudo a condição humana, ela é uma revolta contra a gradação de ser, ela é uma revolta contra a finalidade das coisas. Então ela pode ser resumida assim, né? Ela pode ser definida de maneira sucinta, bem objetiva, é isso. Se nós não entendermos que é uma revolta perante a realidade, sobretudo uma cosmovisão que nasce dessa revolta, fica difícil de entender as inúmeras ramificações do movimento gnóstico durante a história. Excelente. Então, podemos dizer que é a mesma reforma de Lúcifer repercutida no mistério da história. Exatamente, não servem. É uma revolta contra a ordem divina, né, contra a ordem da criação, sobretudo, e uma tentativa, né, completamente chula de ser como Deus, né, o que está no Gênesis capítulo 3, versículo 5. É obter um conhecimento, um domínio determinístico da realidade para tentar recriá-la à sua própria imagem e semelhança. Então, quer dizer, um eterno renovo, né, da revolta de Lúcifer e, sobretudo, do pecado de Adão. E uma observação importante, né, a gnose, como ela vai se transpondo durante a história, reinterpreta o pecado de Adão como se não fosse o pecado original, mas sim uma libertação, uma primeira libertação, ou como se Adão tivesse adquirido um conhecimento oculto, né, uma gnosis. E por isso, nas literaturas gnósticas, nós podemos constatar, né, Adão como aquele que se libertou do jugo de um Deus criador, né, que é característica da gnose distinguir, né, a divindade, né, do princípio emanador. Então Deus seria divindade uma coisa e Deus seria outra. Eles distinguem isso. E isso acaba combinando, por exemplo, na negação da trindade. Toda gnose negará a trindade. Então isso é bem específico, né? Essa distinção. Antes de partir para a próxima pergunta, eu gostaria antes que o senhor destrinchasse, por favor, a diferença, o que você quer dizer exatamente com diferenciação do ser. Diferenciação do ser seria a diferença de um homem por um gato, por exemplo. Como é que os Exatamente. gnósticos negam isso? Exatamente. É uma excelente pergunta, Luigi, porque quando nós vamos a metafísica própria de São Tomás, quando São Tomás apresenta na Suma Teológica as suas 5 vias para demonstrar que o ser de Deus ele já está ali pressupondo também a distinção real entre ser e essência. Então, essa distinção real é o coração da metafísica de São Tomás, ela é a resposta própria para o problema gnóstico, que é o que São Tomás nos ensina, que o ser que Deus doa às criaturas não é o seu próprio ser, né? É um ser criado, que é o que São Tomás chamará que é o ato dos atos, né? É o ato de ser. Então, tudo que existe repousa nesse ato de ser, né? Que não é o mesmo ser de Deus. Não há uma identificação, mas então nós o entendemos por analogia. Então, tudo que existe no reino mineral, reino vegetal, reino animal,
e o reino humano, propriamente dito, isso parte de uma gradação. Então, todas as criaturas, né, tudo que existe, reflete, né, de maneira hierárquica os predicados de Deus. Então, um gnóstico, ele negará essa gradação da realidade, pois ele identificará o ser das coisas com o ser da divindade através daquilo que é próprio dos gnósticos, que tudo que existe possui uma centelha, um éon, de uma divindade emanadora, não uma divindade criadora. O termo mais técnico para ser utilizado quando se trata de gnose é a emanação, que difere da criação. Quando nós falamos do monoteísmo da criação, Deus criou tudo, tá? Através da sua onipotência, mas ex nihilo, não com seu próprio ser. Ele doa um ser que não é o seu. Ele é um conservador do mundo, só que o ser é um ser criado. Então, é por isso que São Tomás define que o ente, ele é um composto de essência e ato de ser. A essência, ela é sempre potência, ou seja, a essência recebe do ato de ser e o limita nas espécies inteligíveis das quais nós apreendemos por analogia, através do processo sensitivo e através do processo de abstração. Já um gnóstico, ele negará isto. Ele identificará o ser da divindade através dessa centelha, desse éon, através desse Atman, das diferentes concepções místicas, espiritualistas que nós temos, e haverá uma identificação. Então, tudo que existe na natureza é Deus. Então, isso pode ser confundido através de um panteísmo mais grosseiro e também através do ramo gnóstico, através de processos iniciáticos, dos quais aquela pessoa iniciada ela tem um acesso, né, ela tem um entendimento, segundo o que eles dizem, que tudo o que existe é uma emanação divina e não propriamente uma criação ordenada, hierárquica, contingente, só que demonstra para nós que tudo aquilo que é contingente requer um ser necessário. E esse ser necessário não se confunde com as criaturas, e é o que dá o feixe, né, principalmente na alma humana, que é o encontro com o Criador através da graça. Então, todo gnóstico negará a ação da graça santificante na natureza, né? E outra observação importante disso, Luiz, quando nós falamos de natureza, é propriamente da gnose querer o quê? Esvaziar a natureza, mutilar a natureza. De que forma? Compreendendo que a natureza é uma criação demiúrgica, a natureza é má, e que, portanto, através do processo iniciático, você vai se esvaziando e você vai se identificando, né, a identificação suprema da qual falava René Guénon, com esse absoluto indiferenciado. Então não é o mesmo processo da graça, não é uma questão de esvaziamento, nós não vamos nos esvaziar da nossa personalidade, da nossa individualidade. Nós vamos, né, cada vez mais, através da gradação, com a ação da graça santificante mediante as virtudes, que a gnose também vai negar essa questão, porque a gnose tem uma característica de ser antinomista. Ao mesmo tempo que ela afirma uma lei, ela nega essa mesma lei, ela é dialética. Então ela vai negar, por exemplo, o princípio de não contradição. Então ela vai negar essas coisas. Então a gente consegue colocar esse contraste, sobretudo falando dessa questão da gradação, ou seja, temos as 5 vias e já a distinção real entre ser e essência, que é o coração da metafísica de São Tomás, e é essencialmente preferível que a gente entenda isto para poder fazer esse contraste com a malfadada metafísica gnóstica, né?